Agora eu tenho a honra de chamar aqui a minha esposa, a Kátia. Ela vai ministrar a palavra para nós nessa noite. E eu queria que vocês estendessem as mãos aqui para ela, nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar, continuar falando no nosso coração, assim como Ele já tem falado no decorrer deste culto. Amém? Você é uma criança. Senhor, eis aqui a Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a vida dela e pedimos que o Senhor a use, como o Senhor já tem usado, Senhor, por muitas vezes. Que aquilo que ela tem a nos dizer, Senhor, seja uma mensagem do Teu coração ao nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, como um terreno fértil e preparado para ouvir a Tua palavra, para que ela possa ser semeada e no momento certo nós possa dar fruto em nossas vidas. Usa a Tua filha com poder e autoridade, no nome do Teu Filho Jesus, e fala aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi para ele arrumar a criança que é dele ali, que eu já fiz bagunça. A paz, irmãos. Eu tenho, conforme os anos vão passando, a gente vai se conhecendo um pouco mais, né? E o Senhor me fez com a mente um pensamento muito acelerado. E para mim, o difícil não é ouvir a voz do Senhor, porque Ele sabe me fazer ouvi-lo, Ele sabe me fazer parar para ouvir. Mas o difícil é compartilhar aquilo que o Senhor fala comigo, justamente porque eu sou muito acelerada. E aí eu preciso respeitar vocês, né? Mas eu creio, com tudo que há em mim, que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite e que Ele trará o renovo, a compreensão e encherá os nossos corações. Amém? Pessoal da mídia, esse tempo é o que eu tenho? Ok, então tá bom. Então vamos lá. Nessa manhã, nós tivemos um culto às 10 e eu sei que o que foi pregado é: sou filho, sou salvo, né? E eu queria continuar falando sobre ser filho e ser salvo. Mas hoje eu gostaria de falar dos privilégios de ser filho e ser salvo. Se alguém que está aqui tem dúvida se é filho, eu vou recomendar que vocês ouçam, procurem lá no YouTube a pregação da manhã e assistam, e a gente vai partir daqui. Como professora, eu gosto de contar história, né? Então, eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, já deixarem aí aberta no livro de 2 Reis, que a gente vai passear um pouquinho lá em 2 Reis. Mas agora, eu vou ler aqui um versículo da palavra do Senhor que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Está escrito em João 1,12. E eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já confessou a Jesus publicamente? Levanta a mão. Então, vocês são filhos de Deus, porque a todos que o receberam e que creem em Jesus, já é filho. Bom, quando recebemos a Cristo, nós somos adotados. Nós chamamos Deus de Pai, e eu me recordo que a minha mãe, no início da conversão dela, ela falava assim para mim: mas eu acho um absurdo a gente falar que a gente é filho de Deus. Quem somos nós para ser filhos de Deus? Ela tinha esse incômodo. E à medida que a gente foi avançando na fé, ela passou a entender que não é mérito, não é porque merecemos, é graça. E isso foi conquistado por Jesus na cruz. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, e por isso podemos chegar diante de Deus e dizer: Paizinho, papai, eu estou aqui. E Ele inclinará os ouvidos, porque o Filho dele, o legítimo, já fez a oferta por nós. Então, pela graça de Jesus, nós podemos nos achegar. Mas tudo bem, somos filhos, entendemos isso, mas e depois? Qual é o posicionamento que um filho deve ter? Como filhos de Deus, como devemos agir?
Quais mudanças devem acontecer em nós? Como agir diante das situações com as quais nos deparamos? Nós louvamos a Deus por sua palavra, pela Bíblia. Porque eu acho que vocês ouviram, né, nas últimas semanas, surgiu, mas isso foi algo falado em abril, uma pessoa muito famosa, ela disse que a Bíblia deveria ser reescrita, porque a Bíblia tem um discurso de ódio. Então, que algumas partes da Bíblia deveriam ser ajustadas, modificadas. Mas nós, como filhos de Deus, a gente tem um entendimento que está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja plenamente preparado para toda a boa obra. Então, não tem que se tirar nada da Bíblia, não tem que se ajustar nada da Bíblia. Toda a Escritura foi inspirada pelo Senhor e ela é o nosso manual de fé. É para ela que nós olhamos e entendemos como devemos andar como filhos. É para ela que nós olhamos e entendemos os nossos posicionamentos. Mas é para ela também que a gente vai entender os nossos privilégios. 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Nós vivemos tempos difíceis, não é mesmo, irmãos? Existe uma cultura diferente sendo inserida na nossa sociedade e de forma global, porque nós estamos em plena globalização. Então, o que acontece na Rússia, a gente fica sabendo, o que acontece aqui, todo mundo fica sabendo, né? Não existe mais a privacidade, né, entre os países, está aberto. Todo mundo assiste as mesmas coisas, tem as mesmas plataformas, acessam todos o Google. Então, assim, nós vivemos tempos difíceis. E a gente, às vezes, não sabe o que é verdade, o que é fake news, qual é a fonte apropriada. E isso tudo gera muita confusão nas pessoas. E aí, a gente, nessa cultura pregada, a gente acabou de ver aí, né, milhões e milhões de pessoas indo assistir Barbie, nada contra. Mas quando você conhece os filmes da Barbie, eu conheço por causa que tem a minha menina, a Barbie, ela tem um slogan. Ela diz assim: você pode ser o que quiser. E há um perigo nisso. Será que nós, como filhos de Deus, podemos ser o que a gente quiser? Será que não existe um plano do Senhor para nós? Será que a gente pode desperdiçar a nossa vida do jeito que a gente quiser? Certamente não. E a verdade que a gente precisa dizer para os nossos filhos é que Deus é Pai, Ele ama, Ele nos aceita, mas quando nós chegamos perto dEle, a santidade dEle nos transforma. A santidade do Senhor, ela nos traz um constrangimento tão grande que a gente não consegue mais viver pecando. A gente não consegue mais viver do mesmo jeito que a gente vivia antes, porque a gente quer agradar a esse Pai. A gente quer fazer esse Pai feliz. Então, agora, o nosso estilo de vida, ele vai mudar de acordo com aquilo que Ele mesmo vai nos ensinando e exigindo de nós. Tem pessoas, me perdoem a franqueza, mas que falam assim: olha, eu aceitei a Jesus, mas eu gosto de ouvir música secular. Eu até glorifico a Deus quando eu ouço, porque eu falo: nossa, olha o que o poeta escreveu. Aí tem outras que falam: não, isso eu fiz um propósito com Deus, isso não existe mais na minha vida, porque quando eu ouço música, isso me remete a um passado que eu deixei lá e eu não quero mais. O que é isso, irmãos? O Senhor tem diferentes formas de agir na nossa vida e Ele conhece a nossa fraqueza. E Ele vai nos advertir quando for necessário. 1 João 3, 7, 10, você pode pôr aí para a gente?
Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Mas esse mesmo Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Está lá. 1 João 3, 7 a 10. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Portanto, você é filho? Você foi chamado por Deus para ser filho? A gente precisa continuar a nossa caminhada de arrependimento. E o pecado não deve mais ser uma prática, mas só um acidente no percurso. A santidade vem do Senhor. Jesus é o nosso padrão e a Bíblia é a nossa bússola. Mas eu disse para vocês que eu queria falar sobre 3 privilégios que todo filho de Deus tem acesso. Só que eu precisava dar essa introdução, porque senão fica parecendo que é só bênção, que é só privilégio, que é muito fácil tudo isso, mas não é. Você tem uma caminhada, você precisa entender que você tem que nascer de novo, que você tem que se arrepender diariamente, para continuar sendo esse filho do Senhor, para continuar debaixo da proteção, para continuar na casa do Pai, podendo chamar Ele de paizinho e estar ali nessa intimidade. Mas vamos para o privilégio. E aí, agora, nós vamos falar de um profeta chamado Eliseu. E algumas coisas que Eliseu viveu. Bom, o filho, ele vive um ambiente de intimidade. Ele conhece o pai. Ele confia no amor do pai. E Eliseu era um filho. Ele tinha cheiro de filho. Mais que um profeta. Ele era um filho. E aí agora eu vou pedir para você olhar para o seu irmão e a gente vai repetir os 3 privilégios, um dos, né? Que todo filho de Deus tem. Então diga assim, ó, o filho vê o que ninguém vê. O filho reflete o pai. O filho vive milagres. Então vamos começar aqui com o filho vê o que ninguém vê. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, a gente encontra 2 nações que estão em guerra. De um lado, Samaria, que ficava ali dentro de Israel, né, da nação Israel, e a gente vê do outro lado a Síria. E quando a gente chega lá no capítulo 6, tá? 2 Reis, capítulo 6, quando a gente chega no versículo 11, a gente vê o rei da Síria muito aborrecido, porque todas as suas estratégias eram reveladas. E ele chega a dizer assim, ó, o rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Porque tudo que esse rei da Síria fazia, gente, Deus falava para Eliseu, Eliseu contava para o rei de Samaria, e eles não conseguiam avançar na guerra. Todas as estratégias. E aí, uma pessoa de lá de dentro da Síria fez assim, sabe o que acontece, rei? Não tem traidor, não. O que acontece é, tudo que você fala, pensa, e fala até dentro do seu quarto, Eliseu, um profeta lá de Israel, fica sabendo e conta. Aí, o rei falou, então a gente vai acabar com isso, já que o problema é esse, vamos lá. E ele levanta
carros, exército dele, carros e cavalos, e manda que cerquem a cidade de Dotã, onde Eliseu está. Então vão aqueles carros, os cavaleiros, todo aquele exército. E aí, vocês conhecem um pouco dessa história, eu acredito, né? Que chega ali no versículo 15. Coloca aí pra gente, versículo 15. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu, que era Geazi, levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então, entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer? Amados, vocês são filhos de Deus. Mas não é porque vocês são filhos de Deus que vocês não vão se sentir cercados, ameaçados, amedrontados. Porque as informações chegam com o intuito de trazer isso para a gente. Elas vão chegando pelo celular, na televisão, nas plataformas, nas séries, nos filmes, nos manifestos. E em meio a tudo isso, a gente precisa lembrar quem nós somos. Pedir a Deus visão espiritual para ver aquilo que ninguém vê, para trazer esperança e mandar embora o desespero. Porque se você tiver do seu lado um Geazi, ele vai chegar para você assim, ó, igual, estamos perdidos, o que faremos? Aí continua lá, vamos ler o 18. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor, não é antes, desculpa. É o 12 que eu quero primeiro, desculpa, RT. Não, me perdi aqui nos versículos, mas eu vou contar para vocês a história, não tem problema. Depois vocês leem todo o capítulo. Bom, quando isso acontece, Eliseu está desesperado. Geazi está desesperado. Eliseu faz uma oração em que fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Eram os olhos espirituais. Ah lá, obrigada. Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava cercado de cavalos e carros de fogo. Continua. Muito bem. Pode deixar aí que a gente já vai nessa parte. O que estava com Eliseu era muito maior do que aqueles que cercavam. E aquele que está com você, que está comigo, é muito maior do que qualquer ameaça que Satanás possa trazer para a nossa casa. Porque nós temos autoridade no Senhor para repreender e dizer: aqui dentro essa mentira não vai viver. Aqui dentro isso não vai acontecer. Porque Deus não me deu filhos para a perdição. Deus me deu filhos para a glória dele. Vocês precisam lutar e acreditar que com vocês está aquele que é o Deus dos impossíveis. Ele pode todas as coisas. Não esqueça disso. E lembra, quem estiver do seu lado desesperado: opa, parou. Nós não estamos sozinhos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse era o primeiro ponto. O filho vê o que ninguém vê. O Senhor quer dar para nós uma visão que vai além. As pessoas estão vendo o problema, a gente já está vendo a solução. As pessoas estão vendo a desgraça, a gente está vendo a mão do Senhor agindo e resolvendo aquilo. As pessoas estão dizendo que não tem mais jeito e você já está adorando, louvando ao Senhor pelo que Ele já fez pelos olhos da fé. É isso que o Senhor deseja de nós. Os filhos veem aquilo que ninguém vê. Por quê? Porque na casa do pai há intimidade. E o pai fala assim: ó, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa que eu vi aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar essa foto aqui. Deixa eu te mostrar isso daqui. É intimidade. Intimidade. Segundo que a gente vai conversar: o filho
reflete o pai. Aí a gente entra aqui. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faz com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que todos os sírios ficassem cegos. Amados, todos os sírios ficaram cegos. E aí, Eliseu chegou para o exército e falou assim: olha, quem você está procurando não está aqui. Eu vou levar você para a cidade certa. E ele leva os homens daquele exército de Dotã até Samaria. Aí eu fui ver, né, curiosa, falei, deixa eu ver qual é essa distância. Quase caí, gente. 12 quilômetros de caminhada. Falei, uau, é mais do que eu consigo correr, Sandrinha. Eu só faço 5 km. 12, né? E às vezes você vai andar com aquele que se coloca como teu inimigo. E você vai guiar eles, porque eles estão cegos. E são nesses momentos em que o teu inimigo mostra a fraqueza e a fragilidade que você precisa refletir o Pai. O Pai é misericordioso, o Pai é cheio de graça, o Pai é cheio de bondade e o Pai é santo. Quando você estiver na sua caminhada de 12 quilômetros, com aqueles cegos que se colocam como teus inimigos, mas o Senhor entregou eles nas tuas mãos para que você os conduzisse. Não fiquem igual a eles. Siga a tua caminhada em santidade, em firmeza diante do Senhor e em misericórdia. Bom, quando eles chegaram em Samaria, ele chamou o rei, né? Eliseu falou, ó, tá aqui o exército. E aí o rei fala assim, e agora, o que eu faço? Eu devo matá-los? Né, o rei perdidinho. Acho que isso daí não era muito filho, não. E aí nós vemos lá no 22. Vê se é o 22 mesmo. Isso. Aí Eliseu fala assim, não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes homens aqui e deixe que eles voltem para o rei deles. E aí conta-se que foi feita uma grande festa. Foi um grande banquete que o rei ofereceu àquele exército. Depois, eles voltaram, contaram tudo para o rei da Síria. E ali teve um período de paz. Pararam os ataques. E assim também, gente, nós temos que refletir a bondade do Senhor. Sabe quando você está ali com o inimigo e você tem que dar de comer, de beber, e você tem que usar de misericórdia. Às vezes você pode entregar ele para o teu chefe, às vezes você pode falar o que ele fez, mostrar o quanto ele foi maldoso com você, mas você não faz isso? Sabe quando vem a promoção e você virou chefe e agora você pode mandar embora? Mas você não faz isso? E aí, as pessoas que estão perto da gente, elas estranham a nossa atitude de filho. Elas falam assim, nossa, mas você é besta, hein? Já ouviu isso? Eu já ouvi. Ou então assim, nossa, você é bonzinho demais, um coração mole. Né? As pessoas falam assim, eu não deixava barato isso aí, não. E quando você escuta isso, o que você responde? O Espírito Santo me perguntou isso, filha, quando te perguntam isso, o que você responde? Aí eu fiquei, nossa, nem sei o que eu respondo, acho que eu fico quieta, porque eu fico meio envergonhada. Fico quieta, não falo nada. E aí o Senhor falou para mim assim, Espírito Santo, eu tenho uma sugestão para você. E talvez sirvam para vocês também. Ele disse assim para mim, eu sei que era para eu dizer, eu sei que parece estranho, mas eu preciso agir como meu pai me ensinou. E eu disse, tá bom, Senhor, vou esperar a próxima oportunidade de fazer papel de boba, tudo bem. E aí eu vou falar isso. Porque sempre vem, né? Sempre vem. Então, olha, a gente viu que o filho vê o que ninguém vê. O filho reflete o pai. E agora vamos para o terceiro. O filho vive milagres. Isso a gente consegue, né? A gente fica feliz quando vive milagres.
Todos que vivem nesse planeta, gente, passa por dias bons e dias maus. Hoje a Camila estava ministrando no louvor de manhã e ela falou assim, ó, se você ainda não viveu uma grande dificuldade, não fica preocupado, o seu dia vai chegar. E eu falei, gente, é verdade, né? Todos nós passamos por dias maus, né? E isso não tem nada a ver com estar perto de Deus ou não. A natureza nos mostra, a chuva é para todos, o sol é para todos, né? As estações do ano. Mas o filho vive milagres nos dias maus. Ou se vive. Eu lembrei de uma coisa que eu vou contar. Meu marido está ali. Agora eu não lembro se foi antes da pandemia, mas mais ou menos isso. O Ronaldo virou para mim e falou assim, amor, a conta está complicada. Aí eu falei assim, a conta está complicada. Aí ele falou assim, 5 mil reais negativo. Eu quase caí, né? Como que a gente fez isso, né? E assim, não foi nenhuma bobagem que a gente fez. Teve questões familiares, teve questão de doença, que a gente comprou remédio e tal. Não teve nenhum destempero nosso. E aí eu falei, amor, vamos orar. E aí eu lembro que a gente se ajoelhou ali na sala, nós oramos e pedimos a Deus uma provisão. Aí no outro dia... Porque se tem um homem que fica desesperado com finanças, é o Ronaldo. Não sei se é de todo homem, mas ele fica. Porque acho que ele sente que é a obrigação dele, assim, aí ele fala, não tem que dar certo essas contas aqui. No outro dia, eu cheguei em casa e o homem estava com o olho marejando, cara de abobado. Aí eu, o que foi? Te amo. O que foi? Aí ele falou assim, amor, você não vai acreditar. Falei, o quê? Me ligaram da outra empresa que eu trabalhei. Uma multinacional, tá, irmãos? Me ligaram da outra empresa e falaram para mim que fizeram um cálculo e que descobriram que tinha um valor que eles ainda estavam me devendo. Gente, vocês já viram isso? Eu nunca vi. Para mim, aquilo foi fantástico. E que depositaram na minha conta. Aí, amor, eu corri para ver quanto era. E era 5 mil reais. Né? Então, assim, o Senhor, Ele é maravilhoso, né? E eu fico encantada com essas coisas que o Pai faz. Mas, enfim, vamos voltar lá para Eliseu, né? Bom, houve um tempo de fome em Samaria, de 7 anos durou esse tempo de fome. Por quê? Porque o rei da Síria voltou a perseguir Israel. E eles tiveram uma ideia, vamos cercar a cidade, não entrar comida, ninguém sai, ninguém entra, vai acabar e aí eles vão ficar fracos, a gente entra e toma a cidade. Era essa a estratégia. E, gente, o negócio ficou feio mesmo, né? Só que Eliseu já sabia disso. Ele já sabia. E a coisa está tão feia ali que um dia o rei de Israel está passando e uma mulher fala, rei, me ajuda. Vou correr aqui. Rei, me ajuda. E aí ele fala assim, mas o que aconteceu, mulher? Ela fala assim, sabe o que é? Nós estamos com um problema aqui. Porque essa mulher aqui falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, hoje a gente mata e come o seu filho, e amanhã a gente mata e come o meu. E aí eu acreditei nela, e a gente nós comemos o meu filho, mas agora ela escondeu o dela. A palavra de Deus diz que na hora que o rei de Israel escutou aquilo, ele rasga as roupas dele. Ele fica assim, horrorizado, né? A que ponto chegou essa fome? A que ponto estamos? De uma mãe comer o próprio filho. E ele fica tão nervoso, tão irado, que ele fala, chega, eu acho que a culpa é de Eliseu. Eliseu que é o problema. Ele precisava procurar um culpado e ele resolve culpar Eliseu. E aí ele pega lá, convoca lá alguém do exército dele e fala para ir matar. E Eliseu é filho. Eliseu sabia que isso ia acontecer. Falou, olha, vai chegar um assassino aí, não deixe entrar, mas o rei vai chegar atrás dele, aí deixa o rei entrar, né? E aí o rei entrou naquele plano, e aí, olha só como o Filho de Deus acalma as coisas, né? Tem a palavra certa. Ele disse assim, amanhã, a essa mesma hora, em Samaria, você poderá comprar 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata.
Gente, aí eu fui pesquisar como que estavam as coisas lá em Samaria, né? Eles vendiam uma cabeça de jumento por 80 barras de prata para comer. E 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Como Eliseu ousa dizer que em 24 horas, 3 quilos de trigo ou 7 quilos de cevada seria vendido por 1 barra de prata? Ninguém acreditou, né? Aí o ajudante do rei fez assim, mas nem que Deus fizesse cair do céu trigo e cevada, isso ia acontecer. Aí Eliseu, né, virou para ele e falou, pois você vai ver, mas você não vai comer. Tudo bem. Aí, vida que segue, não mataram Eliseu, né, esperaram só 24 horas, que custa esperar. Aí no outro dia, 4 cidadãos que não tinham nada a ver com a história, 4 leprosos, estavam lá na porta da cidade. Leprosos tinham que ficar distante, né? Aí um olhou para o outro e falou, rapaz, tá difícil aqui, né? Ninguém aparece aqui para dar comida para a gente. Lá dentro todo mundo está morrendo de fome também. E se a gente fosse lá no acampamento dos sírios? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Quem sabe a gente indo lá, eles dão alguma coisa para a gente comer. Se eles matarem a gente, não vamos perder nada. Morrer aqui de fome ou morrer lá, espada, que diferença faz? Aí o outro falou, tá bom. Eu imagino que não tinha nem chinelo, né, gente? Não tinha nem comida para comer, quanto mais chinelo. Já deviam ter até comido, né, o chinelo. Aí eles saem. Quando eles chegam no acampamento, olha o Deus de milagres, tá? Olha o milagre que filho vive. Quando eles chegam no acampamento, eles encontram cavalos, armas, comida, tudo abandonado e não tem ninguém lá. Ninguém. Sabe o que Deus fez? Enquanto aqueles 4 leprosos estavam caminhando para aquele lugar, para o acampamento, Deus fez com que aqueles homens escutassem o barulho de um grande exército. Mas de um exército tão poderoso que eles não pegaram nada, eles fugiram com a roupa do corpo e abandonaram tudo para trás. Gente, isso é Deus ou não é? É Deus ou não é? E o nosso Deus mudou? Não mudou. E isso a gente quer viver da Bíblia, né? As outras coisas as pessoas querem mudar. Não, irmão, vamos viver a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Porque toda a palavra de Deus é inspirada. Amados, a verdade é que os leprosos voltaram, avisaram o que tinha acontecido, o povo foi lá, e naquele dia, no dia seguinte, na hora que o profeta disse, as pessoas estavam comprando, deixa eu voltar aqui, estavam comprando 3,5 quilos do melhor trigo por 1 barra de prata. As pessoas estavam comprando 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Acabou a fome, acabou o desespero, mas quem duvidou ainda se deu mal. Porque a palavra diz que o rei colocou aquele que duvidou para ficar cuidando do portão. E na hora que abriu o portão, as pessoas estavam tão desesperadas que atropelaram ele e ele morreu. Ele viu, mas não comeu. Creia que você é filho e filho vive milagre. Você é filho, o Filho de Deus o Senhor tem cuidado de seus filhos. O cuidado de Deus está sobre você. O Espírito Santo habita em você. Você conhece muitas coisas que os outros não conhecem. Você tem privilégios, mas você também tem responsabilidades. Aí a gente sai da Barbie e entra no Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Mas é isso. Nós temos privilégios, mas nós temos também responsabilidades no Senhor. Para finalizar, e aí hoje eu vou pedir para os meninos virem aqui, eu quero ler Romanos 12, RT. Romanos 12, versículo 1 e 2.
Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês a ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Na minha fala assim, peço que ofereçam o seu corpo. É tudo, irmãos. Vocês precisam ser uma oferta agradável diante do Senhor. É o pensamento, é o desejo, é o fazer. Tudo ofereçam a Deus como sacrifício vivo. E se tiver difícil, você tem um advogado, Jesus Cristo. Ele intercede por nós, Ele está sentado ao lado do Pai. O sangue dele foi suficiente para te aproximar do Pai. Vocês, eu, todos nós somos confrontados o tempo todo, mas nós não podemos ser adolescentes na fé. Os adolescentes na fé são aqueles que falam assim para Deus: mas todo mundo faz, todo mundo cabula a aula, todo mundo namora escondido, todo mundo cola na prova, todo mundo copia o trabalho, todo mundo fala que vai estudar, mas não estuda. Nós não podemos ser adolescentes na fé. A gente precisa entender o propósito de Deus na nossa vida e viver como filho, refletindo o Pai, vivendo milagres, vendo o que ninguém vê. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Eu não posso finalizar essa mensagem sem fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca aceitou ao Senhor, que nunca pediu para que Jesus entrasse no seu coração para se sentir filho e que gostaria de fazer isso essa noite? Se tiver, eu vou pedir só para você dar um sinal assim com a mão. Amém. Meu segundo convite é: se tem alguém que nesse momento da vida, que um dia já foi filho, que já se sentiu filho, mas que nesse momento se sente longe do Pai. Se você se sente longe do Pai por qualquer motivo, talvez decepções, talvez porque foi olhar para coisas que te pareciam melhores, não sei o motivo, mas você se afastou do Pai e você não vê mais o que os filhos veem, você não reflete mais o Pai, você reflete a sua natureza. Você não tem vivido milagres, mas você gostaria de se sentir filho novamente. Se tiver alguém assim também, eu vou pedir que dê um sinal aí com a mão, para que a gente juntos possamos orar por você. Amém. Então eu quero acreditar que todos se sentem filhos. Então eu peço que você se coloque de pé nesse momento. E esse é o momento que nós vamos orar juntos. Orar pedindo para que o Senhor renove em nós o querer dEle, a vontade dEle. Pedindo para que, assim como Eliseu, a gente possa viver o sobrenatural, o cuidado do Senhor. Senhor, está aqui a Tua igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor traz hoje aos nossos corações. Nós somos Teus filhos e por isso somos salvos. Estamos salvos, Senhor, da mentira, do engano. Estamos salvos, Senhor, da condenação eterna. E isso não é pelo que fazemos. Isso é porque o Senhor nos chamou. Isso é porque o Senhor nos limpou. Isso é graça e misericórdia. Deus, queremos ver muito mais do que vemos, Senhor. Queremos estar alerta, Senhor. Queremos refletir, ó Pai, a Tua glória. Queremos ser misericórdia na vida das pessoas, o Teu abraço na vida das pessoas, mas queremos ser também, Senhor, a Tua santidade.
Senhor, queremos ser o modelo que aqueles que andam conosco possam se espelhar. Queremos ser, Senhor, ter os teus atributos, ser misericordiosos, sermos santos, Senhor, nos afastando do pecado, nos afastando, Senhor, da aparência do mal. Esse é o verdadeiro avivamento, Senhor, aquele que nos transforma de dentro para fora. Ó Deus, nós te convidamos para que nesta semana possamos viver grandes experiências com o Senhor. Que nessa semana possamos, Senhor, iniciar uma busca pelo secreto. Iniciar, Senhor, a busca por ouvir mais a Tua voz, por entender mais aquilo que o Senhor quer compartilhar. Pai, nós queremos mergulhar e não apenas, Senhor, andar na beira deste oceano. Nós queremos segurar nas Tuas mãos e mergulhar e ir em águas profundas, Senhor, e verdadeiramente ser e fazer aquilo que o Senhor planejou para nós. Toma o nosso querer, Senhor. Toma o nosso querer, Senhor, e faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti. Furioso Vamos neste momento, oceano. vamos dar as mãos, toda a igreja. Pode juntar o corredor. Glória a Deus. À medida que você e eu vamos andando, Deus abre os nossos caminhos. Então, o que eu e você temos que fazer? Andar, avançar. Há um Deus Todo-Poderoso e Ele vai viabilizando as coisas, vai surpreendendo o seu povo, conforme diz a sua palavra. Ora, repitam comigo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós poderosamente. Há um poder de Deus que Ele está disponibilizando para o seu povo nesta noite. Conforme pregou a serva do Senhor, a Kátia, Deus faz coisas que não estão previstas. Ele fará algo nesta situação que você está enfrentando. E quero dizer agora, em nome de Jesus, não muito longe destes dias, você verá, você terá um grande livramento de Deus. Toma posse desta palavra, em nome de Jesus. Quero agora abençoar os irmãos, as famílias aqui representadas. Recebam a bênção do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, que o seu amor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, possa conduzir o seu povo, meu Pai, nesta semana que está iniciando, Senhor. Que o teu povo seja abençoado, que o teu povo viva os milagres de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem prazer em exercer
este amor e este cuidado conosco. Vão em paz, meus irmãos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.